Meu nome é Lara Quintana. Tenho 31 anos e costumava acreditar que, se eu tivesse paciência suficiente, minha família finalmente notaria o espaço vazio que eles deixavam onde eu deveria estar. Naquela manhã de domingo, minha irmã me enviou uma mensagem. Venha só para um brunch familiar casual. Vamos arrumar um lugar. Li aquela frase 3 vezes enquanto estava na cozinha do meu apartamento no Rio de Janeiro, ainda vestindo o blazer que uso nas reuniões com clientes, porque algo em "vamos arrumar um lugar" parecia menos um convite e mais um aviso. Mas eu fui assim mesmo. Talvez tenha sido meu erro. Talvez eu quisesse a prova de que estava errada sobre eles. Quando entrei no restaurante à beira-mar, todos já estavam sentados ao redor de uma longa mesa perto das janelas. Minha mãe mal olhou para cima antes de apontar para um único banco alto de bar enfiado ao lado de uma estação de serviço. "Isso serve para você, né?" Disse ela como se estivesse me oferecendo um favor em vez de me lembrar do meu lugar na hierarquia. Minha irmã sorriu brilhante demais e deu um tapinha no ar. Não na cadeira, no ar. Como se eu fosse um pequeno incômodo flutuando perto da mesa. Meu irmão deu um sorrisinho dentro do café. Meu pai continuou lendo o cardápio. Eu sorri porque, se tivesse falado naquele momento, minha voz poderia ter falhado e eu me recusava a dar essa satisfação a eles. Sentei naquele banco frio e pequeno, a 10 metros da família pela qual eu havia atravessado a cidade, e coloquei minha bolsa cuidadosamente no colo. O que nenhum deles sabia era que em exatamente 30 minutos, alguém importante entraria no mesmo restaurante, diria meu nome alto o suficiente para todas as mesas ouvirem, e revelaria a única verdade que minha família havia se esforçado tanto para não ver. Antes de contar o que aconteceu depois, me diga: que horas são aí para você agora? E de onde você está assistindo? Sempre fico curiosa para saber até onde histórias como esta viajam, especialmente quando começam com uma pessoa quieta sendo empurrada longe demais. O banco alto não era só desconfortável, era simbólico. Não tinha encosto, não tinha espaço para um prato, não tinha lugar para apoiar os cotovelos e nenhuma forma de fingir que eu pertencia. Vi minha mãe passar uma cesta de pães pela mesa sem olhar na minha direção. Vi Letícia se inclinar e sussurrar algo para meu irmão, os dois rindo antes de olharem para mim. Vi meu pai erguer o suco de laranja num pequeno brinde à família que se apoia, enquanto eu ficava atrás de uma palmeira em vaso, ao lado de uma pilha de guardanapos dobrados. Esse era o tipo de crueldade em que minha família era especialista. Nada dramático o suficiente para soar abusivo se eu repetisse em voz alta. Nada óbvio o suficiente para estranhos ofegarem. Apenas 1000 pequenas decisões que me ensinaram que eu era opcional. Quando o garçom passou e perguntou se eu queria pedir, minha mãe respondeu por mim. Ela está bem por enquanto. Olhei para ela, esperando que se corrigisse. Ela não se corrigiu. Letícia me deu um pequeno encolher de ombros, do tipo que dizia, "Não torne isso estranho." Meu irmão finalmente falou, recostando na cadeira, como se a situação inteira o divertisse. "Lara está acostumada a ser independente. Provavelmente prefere ficar ali." Ali estava. A tradução familiar do abandono. Ela prefere. Eles diziam isso sobre mim desde criança. Lara gosta de ler sozinha. Lara não precisa de muita atenção. Lara é de fácil manutenção. Lara está bem. Eles haviam confundido minhas habilidades de sobrevivência com personalidade. Cada risada da mesa deles acionava uma memória que eu havia passado anos tentando arquivar. Meu aniversário de 16 anos, quando cortaram o bolo, antes de eu descer, porque meu irmão tinha treino de basquete. O jantar da minha formatura na faculdade, onde Letícia anunciou o noivado e a noite inteira virou sobre o anel dela. Minha primeira promoção, quando meu pai disse, "que bom", e depois passou 20 minutos elogiando meu irmão por trocar a seguradora do carro. As memórias não vinham como flashbacks. Vinham como ecos sobrepostos ao barulho do restaurante. Ela está bem. Ela entende. Lara não vai se importar. Lara nunca faz drama. Talvez a parte que mais doce fosse essa. Eles não achavam que eu não tinha sentimentos. Achavam que meus sentimentos eram gerenciáveis porque eu os havia treinado para acreditar que eu engoliria qualquer coisa. Do outro lado do salão, Letícia ergueu o celular e começou a tirar fotos da mesa. Pediu para todos se apertarem. Minha mãe ajeitou o colar. Meu irmão se inclinou para o centro, sorrindo. Meu pai colocou uma mão atrás da cadeira de Letícia.
Ninguém me chamou para chegar mais perto. Ninguém sequer virou a câmera na minha direção. Fiquei ali vendo eles documentarem um brunch familiar ao qual eu tecnicamente havia comparecido, mas visualmente não existia. Quase ri. Era tão perfeito, tão limpo, tão brutalmente honesto. Por anos eu havia me perguntado se estava exagerando, mas ali estava eu, num restaurante público, convidada por mensagem, prometida um lugar e exposta como mobília extra no canto. Então Letícia postou a foto antes mesmo da comida chegar. Vi a legenda acender no meu celular porque ela havia marcado o restaurante. Brunch de domingo com as pessoas que mais importam. As pessoas que mais importam. Li aquelas palavras uma vez, depois outra. Então coloquei o celular virado para baixo no balcão, ao lado do meu copo d'água intocado. Algo dentro de mim se acomodou. Não explodiu, não quebrou. Acomodou. Essa era a coisa estranha sobre chegar ao limite. Não parecia raiva no início, parecia clareza. Por quase toda a minha vida, eu havia tentado conquistar uma cadeira numa mesa que nunca havia sido construída pensando em mim. Eu havia explicado demais, ajudado demais, lembrado aniversários, enviado dinheiro quando eles estavam apertados, coberto depósitos de restaurantes, ajustado planos de viagem, organizado consultas médicas da minha mãe, encontrado advogado para meu irmão numa disputa contratual e ajudado silenciosamente Letícia no lançamento da boutique dela quando ela ligou chorando porque o organizador do evento desistiu. Eu havia feito tudo isso sem cobrar crédito, porque achava que família significava aparecer mesmo quando ninguém batia palmas para você. Mas sentada ali naquele banco vendo eles sorrirem para uma foto que me apagava, percebi algo que quase trouxe paz. Eu não precisava mais lutar por um lugar. Precisava parar de financiar a mesa. 10 minutos se passaram antes de Letícia finalmente acenar para mim. Não para me incluir, mas para pedir um favor. Lara, você ainda conhece gente no grupo litorâneo, né? Perguntou ela, baixando a voz só o suficiente para fingir casualidade. Olhei para ela. Por quê? Ela sorriu daquele jeito polido que usava quando queria algo. O dono deste restaurante tem ligação com eles e estou tentando aprovar o brunch beneficente de primavera para a parceria da minha boutique. Seria bom para o círculo da mamãe também. Você sabe, visibilidade comunitária. Minha mãe imediatamente se inclinou. Sua irmã trabalhou tanto. Seria bom se você pudesse ajudar sem complicar. Sem complicar. Eu nem havia respondido ainda. Meu irmão bufou. Cuidado, mãe. Lara pode mandar uma nota fiscal pelo trabalho emocional. Alguns primos riram. Não alto, mas o suficiente. Meu pai deu a meu irmão um olhar que pretendia ser de desaprovação, mas chegou tarde demais para importar. Letícia continuou sorrindo, embora uma pequena ruga tivesse aparecido entre as sobrancelhas. Ela precisava de mim. Era por isso que eu havia sido convidada. Não porque sentiam minha falta, não porque alguém me queria no brunch. Eles precisavam de acesso a alguém que eu conhecia, e aparentemente o banco alto era onde as pessoas úteis sentavam até serem chamadas. Tomei um gole lento de água. O que exatamente você precisa? Letícia se animou, achando que havia vencido. Só uma recomendação, talvez uma apresentação. Você é boa nesse negócio de bastidores. Bastidores. Essa palavra teria me machucado 5 anos antes. Agora quase me fazia rir. Toda a minha carreira havia sido construída resgatando projetos de hospitalidade de alto padrão que pareciam sem esforço para os clientes, porque pessoas como eu lidavam com os desastres antes que alguém notasse. Eu era consultora sênior de operações. Quando restaurantes de luxo perdiam fornecedores, quando hotéis boutique tinham colapsos de equipe, quando eventos beneficentes estavam prestes a fracassar, eu era a pessoa que ligavam antes que doadores, investidores ou conselhos vissem as rachaduras. Eu não era glamourosa. Não posava ao lado de torres de champanhe. Eu garantia que o champanhe chegasse, os contratos fossem legais, a cozinha continuasse com equipe, a inspeção sanitária passasse e o cliente não perdesse R$ 250 mil porque alguém esqueceu uma licença. Letícia sabia o suficiente para se beneficiar desse trabalho, mas não o suficiente para respeitar. Lô, você está falando do benefício de primavera do grupo litorâneo? Perguntei. Os olhos dela piscaram. Sim. Como você sabia? Olhei para o corredor do salão privativo, onde uma hostess de vestido azul marinho verificava um tablet.
porque fui contratada há 3 semanas para consertar esse evento, depois que a coordenadora original bagunçou os contratos dos fornecedores. Letícia piscou. A expressão da minha mãe se contraiu. O sorrisinho do meu irmão enfraqueceu, mas não desapareceu. Espera, disse Letícia. Você está trabalhando nisso? Estou liderando a revisão de operações, respondi. O conselho se reúne aqui hoje para decidir quais negócios parceiros serão aprovados para o benefício. Pela primeira vez desde que cheguei, a mesa inteira ficou em silêncio. Não era um silêncio respeitoso, era um silêncio de cálculo. Eu quase conseguia ouvir todos rearrumando a opinião sobre mim em tempo real, tentando decidir se a mulher no banco alto, de repente havia se tornado valiosa. Minha mãe se recuperou primeiro. Bem, isso é maravilhoso, querida. Por que não disse nada? Olhei diretamente para ela. Ninguém perguntou o que eu estava fazendo. Você disse ao garçom que eu estava bem. As palavras caíram mais pesadas do que eu esperava. Uma das minhas tias olhou para o prato. Meu pai pigarreou. O sorriso de Letícia ficou rígido. Lara, não seja sensível. Só não sabíamos quantas cadeiras eles tinham. Virei lentamente e olhei para a cadeira vazia no fim da mesa deles. Aquela que segurava a bolsa de grife de Letícia. Letícia seguiu meu olhar e corou. Meu irmão murmurou. Lá vamos nós. E talvez tenha sido aquele som que finalmente destravou minha voz. Não o banco alto, não a foto, nem mesmo minha mãe respondendo por mim. Foi meu irmão dizendo, lá vamos nós. Como se minha dor fosse um replay chato, e não uma dívida que eles se recusavam a pagar havia anos. Levantei. Não dramaticamente, não rápido. Simplesmente levantei. Peguei meu copo d'água e caminhei até o fim da mesa. Não, disse calmamente. Na verdade, aqui paramos. Todos os rostos se viraram para mim. As mesas próximas silenciaram o suficiente para o ar mudar. Letícia sussurrou. Lara, sente-se. Quase sorri. Onde? Ninguém respondeu. Aquela única palavra causou mais dano que um discurso. Onde? As bochechas da minha mãe ficaram rosadas. Meu irmão olhou para o lado. Meu pai finalmente largou o cardápio. Letícia pegou a bolsa da cadeira vazia tarde demais, como se mover. Lá agora pudesse apagar o que todos já haviam visto. Fui convidada aqui, disse, mantendo a voz baixa mas clara. Me disseram que arrumaria um lugar. Entrei e mamãe me apontou para um banco alto no canto. Depois vocês tiraram uma foto familiar sem mim e postaram que estavam com as pessoas que mais importam. Depois me pediram para ajudar a conseguir acesso a uma revisão de conselho que afeta o negócio de vocês. Então não vamos fingir que é sobre assentos. É sobre utilidade. A boca de Letícia se abriu, depois fechou. Minha mãe tentou rir suavemente do jeito que fazia quando queria que a tensão parecesse boba. Lara, este não é o lugar. Olhei ao redor do belo restaurante, as toalhas brancas, as janelas com vista para o mar, os estranhos educados fingindo não ouvir. Interessante, disse, porque aparentemente este era o lugar para me constranger. Só virou o lugar errado quando comecei a usar palavras. Meu irmão se inclinou para a frente. Você está fazendo cena? Não, respondi. Vocês fizeram cena quando convidaram a irmã para o brunch e deram a ela um banco ao lado dos guardanapos. Uma senhora na mesa ao lado parou de cortar a omelete. Vi pelo canto do olho. Aquela pequena testemunha pública importava. Minha família sempre havia sobrevivido, mantendo a crueldade privada o suficiente para negar. Hoje eles haviam representado em plena luz do dia. Letícia baixou a voz num sibilo. Você sempre faz isso. Torna tudo sobre seus sentimentos. Isso deveria ter doído. Em vez disso, confirmou algo. Cite uma vez, disse. O quê? Cite uma vez em que tornei tudo sobre meus sentimentos. Letícia me encarou. Meu irmão revirou os olhos. Lara, não faça interrogatório no brunch. Não, vá em frente. Cite uma vez. Foi quando dirigi com mamãe para 3 consultas porque papai tinha golfe. Foi quando editei a proposta de fornecedores de Letícia à meia-noite. Foi quando meu irmão precisou que eu revisasse o contrato de locação depois que ele assinou algo que não entendeu. Foi quando paguei o depósito do jantar de aposentadoria do papai porque todos esqueceram o prazo. Qual delas fui eu tornando tudo sobre meus sentimentos? O silêncio ficou mais pesado a cada exemplo. Minha mãe sussurrou. Você nunca disse que se importava. Ali estava de novo. A desculpa mais antiga da família. Porque toda vez que eu me importava, vocês chamavam de atitude. Toda vez que eu pedia consideração, chamavam de drama.
Toda vez que eu me afastava, chamavam de frieza. Então aprendi a ajudar em silêncio e a sofrer em particular. Mas vocês não têm o direito de se beneficiar do meu silêncio e depois usar esse silêncio como prova de que nada aconteceu. O rosto do meu pai mudou primeiro, não em pedido de desculpas, ainda não, mas em reconhecimento. O tipo que as pessoas mostram quando percebem que uma conta está pendurada há anos e os juros são impossíveis de ignorar. Letícia olhou para o corredor do salão privativo, lembrando de repente por que havia me querido ali. Lara, disse, a voz mais suave agora. Podemos falar disso depois? Ri uma vez. Não porque era engraçado, mas porque era perfeitamente ela. Você quer dizer depois que o conselho decidir se a boutique de vocês é aprovada? Os olhos dela se encheram de pânico. Isso não é justo. Não, respondi. Um banco alto no canto não foi justo. Ser cortada da versão de família de vocês não foi justo. Ser útil o suficiente para chamar, mas não importante o suficiente para sentar, não foi justo. Minha mãe colocou a mão sobre a boca. Meu irmão pareceu irritado, mas por baixo vi medo. Não medo de me perder, medo das consequências. Essa era a diferença que eu havia passado anos me recusando a ver. Eles não se arrependiam de me machucar, até que a dor viesse com testemunhas. Então a hostess se aproximou carregando uma pasta de couro contra o peito. Sertá, Quintana, disse ela. 5 cabeças se viraram de uma vez, mas ela olhava para mim. O conselho do grupo litorâneo está pronto para a senhora no salão privativo. O Sr. Caldwell também pediu para dizer que o pacote revisado de patrocinadores estava excelente. Se o tempo tivesse senso de justiça, escolheu aquele momento para se exibir. Peguei minha bolsa do banco alto. Letícia empalideceu. Os olhos da minha mãe saltavam entre mim e a hostess. A boca do meu irmão se abriu levemente como se o cérebro dele tivesse perdido o roteiro. Meu pai se levantou pela metade e sentou de novo. Você vai se reunir com eles agora? Perguntou Letícia. Sim, respondi. Era por isso que eu já estava vestida para o trabalho. A voz da minha mãe ficou fina. Lara, querida, talvez você ainda possa dar uma palavrinha boa pela sua irmã. Querida, ela não havia me chamado assim quando cheguei. Não havia me chamado assim quando apontou para o banco. A palavra soava barata agora, como um cupom puxado depois da conta chegar. Olhei para Letícia. Você disse a eles que sua proposta estava completa? Ela engoliu em seco. Está quase completa. Faltavam verificação de seguro, backup de fornecedores, proporções de equipe e um orçamento corrigido. Eu sei porque sua assistente enviou para o portal de revisão e minha equipe sinalizou. O rosto de Letícia desmoronou em choque. Sua equipe? Sim, respondi. Minha equipe. Meu irmão murmurou algo baixinho. Virei para ele. Fale claramente. Ele congelou. Pela primeira vez, não tinha plateia corajosa o suficiente para rir com ele. Minha mãe sussurrou. Lara, por favor, não puna sua irmã por um mal-entendido familiar. Respirei devagar porque aquela frase poderia me arrastar de volta ao padrão antigo se eu permitisse. Um mal-entendido familiar. Era assim que eles renomeavam o desrespeito quando a vítima finalmente tinha poder. Não estou punindo Letícia, disse. Estou aplicando os mesmos padrões à proposta dela que aplico a todos os candidatos. A diferença é que, pela primeira vez, ser parente minha não vai desculpar trabalho incompleto. Os olhos de Letícia brilharam. Então você vai simplesmente me deixar falhar. Olhei para a bolsa ainda na cadeira que não havia sido oferecida para mim até se tornar estrategicamente útil. Não, disse. Você fez essa parte sozinha. Uma mulher na mesa ao lado fez um pequeno som. Talvez um suspiro. Talvez aprovação. Meu pai fechou os olhos. O rosto do meu irmão endureceu. Isso é cruel. Virei para ele. Cruel é deixar alguém acreditar que foi convidado quando só foi convocado. Cruel é ensinar sua filha que ela tem que conquistar dignidade básica sendo conveniente. Cruel é ver sua irmã sentada sozinha no canto e decidir que o problema real começa quando ela fala. Meu irmão olhou para baixo primeiro. Isso me surpreendeu. Ele sempre havia sido o mais barulhento quando eu ficava quieta, mas sem meu silêncio para se apoiar parecia menor. A hostess mudou de posição educadamente. Sr. Quintana, eles estão esperando. Obrigada, disse. Então olhei de volta para a mesa. Vou fazer meu trabalho agora. Aproveitem o brunch. Caminhei antes que alguém pudesse me parar. O salão privativo ficava a apenas 20 passos da mesa deles, mas parecia cruzar uma fronteira.
Atrás de mim ouvi Letícia sussurrando rápido, minha mãe perguntando o que deveriam fazer, meu irmão dizendo meu nome como uma maldição e meu pai não dizendo nada. Dentro do salão privativo, 6 membros do conselho estavam sentados ao redor de uma mesa polida com pastas abertas. O Sr. Caldwell, dono do restaurante, se levantou quando entrei. Lara, bom te ver. Estávamos justamente discutindo a lista curta de parceiros. Sorri profissionalmente, embora minhas mãos ainda estivessem frias. Perfeito. Vamos começar pela conformidade. Através do painel de vidro na porta, eu conseguia ver a mesa da minha família. Eles não estavam mais rindo. Letícia havia parado de posar. Minha mãe continuava olhando para o salão privativo, com a expressão atordoada de quem vê uma pessoa que subestimou se tornar visível numa linguagem que não conseguia ignorar. Não sabotei Letícia. Não precisei. A revisão falou por si. A proposta dela estava incompleta, superdecorada, suborçada e dependente de favores que ela havia assumido que eu forneceria silenciosamente. Quando o conselho perguntou se eu recomendava a aprovação, falei a verdade. Não neste estágio. O conceito tem potencial, mas o plano operacional não é responsável o suficiente para um benefício voltado ao público. O Sr. Caldwell assentiu. Outro membro do conselho fez uma anotação. Sem drama, sem discurso de vingança, apenas padrões. Padrões limpos, profissionais, devastadores. 30 minutos depois de ter sido colocada num banco alto de bar, vi a aprovação garantida da minha irmã se tornar uma rejeição condicional. E a parte mais poderosa foi que ninguém naquela sala sabia que estava testemunhando o momento em que o antigo sistema da minha família finalmente parou de funcionar. Quando saí do salão privativo, Sandá, Sadá, Sental, Sentá, Briso Blow, Sentá, Sentá, Dessuzelb, braços cruzados firmemente sobre o peito. Minha mãe estava atrás dela, e meu pai pairava a poucos metros como se quisesse intervir, mas não soubesse qual versão de si mesmo trazer. Meu irmão permanecia na mesa, fingindo rolar o celular, embora eu sentisse que ele escutava. Você me constrangeu, disse Letícia. A voz dela tremia, mas eu não conseguia dizer se era raiva ou medo. Não, respondi. Sua proposta te constrangeu. Eu só me recusei a esconder. Os olhos dela lampejaram. Você poderia ter ajudado. Eu ajudei, disse. 3 semanas atrás, quando sua assistente enviou o primeiro pacote, mandei de volta uma lista de correções 2 vezes. Ninguém deu sequência. Letícia pareceu confusa por um segundo, depois culpada. Achei que eram só notas formais. Eram exigências. Minha mãe deu um passo à frente. Lara, ela não entendeu. Você sabe, Letícia fica sobrecarregada. Olhei para minha mãe por um longo momento. E quando eu fico sobrecarregada, ela não teve resposta. Aquele silêncio era diferente dos anteriores. Este não era de desprezo, era de exposição. Meu pai finalmente falou. Sua mãe não quis dizer isso. Virei para ele. Pai, você passou a vida inteira traduzindo o desrespeito dos outros para algo mais suave para que ninguém precise pedir desculpas. Por favor, não faça isso hoje. O rosto dele se contraiu. Depois caiu. Pela primeira vez, ele pareceu velho para mim. Não fraco. Só cansado de carregar um mito familiar que finalmente havia ficado pesado demais. Letícia enxugou rapidamente sob um olho, irritada por estar chorando. Eu só queria que uma coisa desse certo para mim. Ali estava, a verdade por baixo da performance. Letícia sempre havia agido como se a atenção viesse naturalmente para ela. Mas talvez ela tivesse perseguido isso tão desesperadamente quanto eu havia sido negada. Isso não a desculpava. Entender a ferida de alguém não exige se voluntariar para ser o curativo. Então construa direito, disse. Faça o trabalho. Pare de usar charme onde estrutura é necessária. Pare de usar família onde responsabilidade é necessária. Minha mãe estremeceu com a palavra responsabilidade. Sei que você está chateada, disse ela. Mas você tem que admitir que sempre foi difícil de ler. Quase ri, mas a tristeza veio primeiro. Eu era criança, mãe. Não era meu trabalho tornar minha dor conveniente para você notar. A boca dela se abriu e desta vez nada saiu. Algumas pessoas no restaurante observavam abertamente. Agora minha mãe sabia. Letícia sabia. Meu irmão sabia. O constrangimento público sempre havia sido o maior medo deles.
Por isso haviam me treinado para absorver humilhação privada silenciosamente, mas agora o padrão privado havia entrado na luz pública e eles não sabiam como tornar bonito. Meu pai colocou a mão no encosto de uma cadeira. Lara, disse, voz mais baixa, eu lembro do jantar da sua formatura na faculdade. Minha garganta apertou. Eu não esperava isso. Ele olhou para baixo. Letícia anunciou o noivado e deixamos a noite inteira virar sobre aquilo. Disse a mim mesmo que você não parecia chateada. Fui ao banheiro e chorei por 20 minutos, disse. Minha mãe cobriu o rosto. Letícia sussurrou. Eu não sabia. Vocês não perguntaram. As palavras não foram altas, mas acertaram forte. Meu irmão finalmente se aproximou. Tá, entendemos. Fomos péssimos. É isso que você quer ouvir? Olhei para ele e, pela primeira vez, não me senti intimidada pelo sarcasmo dele. Não, irmão. Quero que você entenda que sarcasmo não é personalidade. É um escudo que você usa quando tem medo que alguém peça para você ser decente. O rosto dele mudou. Por um segundo, achei que revidaria. Em vez disso, olhou para o chão. Achei que você nos olhava de cima, murmurou. Isso surpreendeu todos nós. Ele esfregou a nuca. Você sempre tinha tudo resolvido. Bom emprego, apartamento legal, clientes grandes. Nunca precisava de ninguém. Eu precisava da minha família, disse. Só parei de esperar que aparecessem. Minha mãe começou a chorar então. Primeiro baixinho, depois com o tipo de vergonha que não pode ser tornada elegante. Letícia sentou na cadeira mais próxima do corredor, a mesma cadeira que não havia me oferecido antes. Meu pai encarou a mesa como se pudesse ver todas as cadeiras faltantes de todos os anos empilhadas à frente dele. E percebi algo importante. A vingança não era a decisão do conselho. Não era Letícia perdendo uma aprovação fácil. Era isto. Vê-los finalmente sentados dentro do desconforto que haviam me designado por anos. Vê-los entender, tarde demais para negar, que eu não havia sido distante. Havia sido empurrada para trás até que a distância fosse o único lugar restante para ficar. Não os abracei imediatamente. Isso pode soar frio para algumas pessoas, mas eu havia passado anos demais recompensando pequenos pedidos de desculpas com perdão imediato. Sabia o que aconteceria se amolecesse rápido demais. Eles chorariam. Eu os confortaria. E de alguma forma minha dor viraria outro evento familiar onde todos os outros eram servidos primeiro. Então fiquei de pé. Deixei minha mãe chorar. Deixei Letícia sentar com sua rejeição. Deixei meu irmão parecer desconfortável sem resgatá-lo com uma piada. Deixei meu pai encarar o chão até encontrar coragem para me olhar. O que fazemos agora? Perguntou ele. Aquela pergunta importava porque, pela primeira vez, ele não me pediu para consertar. Perguntou o que vinha a seguir. Peguei o celular da bolsa e abri a foto do brunch de Letícia. A legenda ainda estava lá. Brunch de domingo com as pessoas que mais importam. Virei a tela para eles. Comecem por isto. Letícia olhou e fechou os olhos. Vou deletar. Não, disse. Não delete porque foi pega. Mude porque entende porque foi cruel. Os dedos dela tremeram enquanto editava a legenda. 1 minuto depois, meu celular atualizou. A nova legenda dizia: hoje aprendi que família não é sobre quem fica bem na mesa. É sobre quem nós arrumamos lugar e quem falhamos em ver. Devo um pedido de desculpas à minha irmã. Era imperfeito, um pouco polido, ainda muito Letícia, mas era público. E para ela, honestidade pública custava algo. Minha mãe perguntou: podemos trazer sua cadeira para cá? Olhei para a mesa. A cadeira vazia ainda estava lá. A velha Lara teria aceitado e chamado aquilo de cura. A nova Lara entendia que uma cadeira oferecida depois da exposição não era o mesmo que um lugar guardado livremente. Hoje não, disse. O rosto da minha mãe se desmanchou de novo, mas ela assentiu. Aquele aceno foi a primeira coisa respeitosa que ela havia feito durante toda a manhã. Vou para casa, continuei. E preciso que todos vocês ouçam isso claramente. Não estou disponível para favores de última hora, até que esta família aprenda a oferecer respeito básico sem precisar de algo de mim. Não vou revisar propostas à meia-noite. Não vou cobrir depósitos esquecidos. Não serei o contato de emergência para pessoas que me tratam como convidada opcional. Se quiserem um relacionamento comigo, começa com esforço, não com acesso. Ninguém discutiu. Foi assim que soube que a mensagem finalmente havia chegado. Meu irmão engoliu em seco.
Desculpa, disse. Foi estranho e áspero, mas não sarcástico. Pelas piadas, por agir como se você fosse dramática quando só estava cansada. Assenti uma vez. Obrigada. Letícia se levantou. Desculpa por ter te usado, disse, e por fazer você sentir que precisava conquistar seu lugar. A voz dela falhou na última palavra. Minha mãe sussurrou. Desculpa por ter te ensinado a ser fácil em vez de amada. Aquela quase me quebrou. Meu pai colocou a mão sobre os olhos. Eu deveria ter protegido seu lugar nesta família, disse. Não protegi. Por um momento, o barulho do restaurante desapareceu. Não porque tudo estava consertado. Não estava. Um pedido de desculpas não repara anos sendo ignorada. Uma legenda pública não cura todas as feridas privadas. Mas algo real havia rachado. E através daquela rachadura, veio uma verdade que nenhum deles podia cobrir com boas maneiras ou desculpas. Eu não havia perdido minha família ao falar. Havia perdido a ilusão de que o silêncio algum dia os faria me amar melhor. Enquanto caminhava para a saída, o Sr. Caldwell passou e disse: Excelente trabalho hoje, Lara. Disse casualmente e profissionalmente. Mas minha família ouviu. Vi os rostos deles quando me virei uma última vez. Não olhavam mais para mim como a irmã quieta. Olhavam como para uma pessoa cuja vida havia continuado crescendo fora do pequeno papel que haviam designado para ela. Aquela foi a parte mais doce. Não que estivessem envergonhados, embora estivessem. Não que a proposta de Letícia havia sido rejeitada, embora tivesse sido. Não que meu irmão finalmente havia ficado sem piadas, embora tivesse ficado. A parte mais doce foi perceber que eu não precisava da mesa deles para provar que tinha valor. Já tinha salas me esperando onde meu nome era conhecido, meu trabalho era respeitado e meu lugar não era um favor. Naquela tarde, fui para casa, tirei o blazer, fiz café e sentei na janela do meu apartamento, olhando para a rua quieta abaixo. Meu celular vibrou de novo e de novo. Letícia enviou um pedido de desculpas mais longo. Minha mãe perguntou se podia passar lá mais tarde na semana. Meu pai escreveu: Quero ouvir se você estiver disposta. Meu irmão enviou só 4 palavras. Você estava certa. Desculpa. Não respondi imediatamente. Deixei as mensagens ali, não como punição, mas como prova de que eu tinha permissão para tomar meu tempo. A lição que carreguei daquele dia era simples, mas mudou tudo para mim. Às vezes as pessoas não notam o espaço que negam a você até você parar de encolher para caber no que sobra. Às vezes a vingança mais poderosa não é gritar, não destruir ninguém, não se tornar cruel de volta. É calmamente remover seu trabalho, seu silêncio e sua disponibilidade de pessoas que confundiram sua paciência com permissão. Uma família que só arruma lugar para você quando precisa de você, não arrumou lugar para você de jeito nenhum. E se você já foi a pessoa no banco alto, aquela mandada ficar bem, aquela cortada da foto, aquela esperada para ajudar sem ser honrada, por favor lembre disto. Você não precisa mendigar uma cadeira numa mesa que continua provando que pode existir sem considerar você. Levante. Fale claramente. Deixe eles sentirem o vazio que sua ausência cria. Porque às vezes o momento em que você sai do canto é o momento em que todos finalmente veem quem segurava a sala inteira. Obrigada por ouvir. Do ponto de vista, a conversa calma de Lara foi mais poderosa que a raiva. Ela não tentou destruir a família, mas finalmente parou de proteger-los das consequências do próprio comportamento. Isso tornou a vingança satisfatória e significativa porque veio do autorrespeito, não da crueldade. Às vezes a pessoa mais quieta da sala é aquela que segura tudo junto, e as pessoas só percebem quando essa pessoa para de estar disponível. Você já foi tratado como uma reflexão tardia pela própria família, mesmo sendo sempre quem ajudava nos bastidores?